Os próximos indicadores são de eficiência e de eficácia. Semanticamente, teoricamente, tem diferença. Eficácia, eu pego o resultado obtido final e divido pelo resultado previsto. Eficiência, eu pego o resultado final, nosso output, da mesma forma, porém eu divido por algum tipo de insumo, por algum tipo de input. Então, enquanto a eficácia eu posso traduzir em percentagem, que ele vai ficar adimensional, a eficiência vai ter a métrica. Então, na eficiência, eu vou pegar um output e dividir por input. Então, vou ter uma eficiência com algum tipo de métrica para estar lidando. Na prática, quando a gente está falando isso dentro da empresa, acaba misturando os dois. Mas é importante aqui na academia, na faculdade, saber que há diferença entre eficiência e eficácia. Dentro da eficiência, a gente pode dividi-la, teoricamente também falando, em alguns tipos específicos. O primeiro tipo de eficiência que a gente tem é a eficiência do processo. A eficiência do processo eu calculo pelo tempo de fato ocorrido dividido pelo tempo de ciclo. Então, tempo de processamento, de quanto em quanto tempo tem que produzir uma peça, eu consigo produzir uma peça boa, dividido pelo tempo de ciclo, que é de quanto em quanto tempo eu preciso produzir essa peça boa. Então, TP, que é o tempo de processo em si, dividido pelo TC, que é o nosso tempo de ciclo. Por exemplo, tem um transformador elétrico que transforma de 11.000 volts para 110 e entra 850 kWh, sai 830. Tem um processo de transformação que transforma os volts. Só que eu perco também um pouquinho de kWh. Então, a minha eficiência nesse processo é de 98% do nosso produto, que é a energia aqui no caso. Então, são formas da gente enxergar, de analisar esses indicadores. Um segundo exemplo aqui para a gente. Eu tenho uma empresa que fabrica 5.000 licenças a cada 8 horas de trabalho. Feita uma checagem, constatou que nos 3 últimos dias, cada licença gastou 6 minutos para ser produzida. Considerando isso, ele está pedindo para a gente a eficiência do processo. Então, a eficiência, o tempo de processo total, dividido pelo tempo de ciclo, que é o que eu estou fazendo. O tempo de processo, 8 horas de trabalho, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, para ficar segundo em cima e segundo embaixo, dividido por 5.000 licenças. Tudo isso daqui divide por 6 segundos. Ou seja, a gente vai estar abaixo da eficiência necessária. A gente está produzindo mais demorado do que deveria. Se vocês fizerem a conta, 8 vezes 60, vezes 60, dividido por 5.000. Então, o numerador, só o numerador aqui, só dá um espacinho, deu 5,76. Dividido por 6, que é o que eu estou fazendo, dá o 0,96. O que esse 5,76 quer dizer? É o tempo de processo, aquilo que eu deveria gastar na minha empresa. O tempo previsto, o tempo de processamento. Porém, atualmente eu estou processando a cada 6 segundos uma licença. Então, eu estou com 96% da nossa querida eficiência. Continuando, o próximo indicador nosso é o indicador de jornada. E dentro da jornada, a gente tem algumas subdivisões nela. Temos a jornada total, jornada líquida e jornada específica, efetiva, que a gente chama. Começando pela jornada, a jornada é o tempo ao qual eu contrato o meu funcionário. Contratei ele por 8 dias, contratei ele por 8 horas por dia, contratei ele 12 por 36. Então vai ter ali a jornada de trabalho do nosso operador. Só que a jornada de trabalho não acontece realmente. É muito comum durante a jornada a gente ter algumas paradas que acontecem todo dia. Tipo, tem a parada lá para ginastiquinha, vou fazer ginástica lá com o pessoal. Tem a parada para tomar café. Tem a parada para reunião, todo dia tem uma reuniãozinha.
Então, quando isso acontece, rotineiramente, a gente chama que a jornada total vira a jornada líquida, quando a gente retira as paradas rotineiras. A formulazinha, então, jornada líquida, nosso JL, é igual a jornada total, que é o contrato funcionário, que é o que está na carteira de trabalho dele, dividido pelas paradas rotineiras. Qualquer que seja a parada rotineira que você tenha. Lembrando que é rotineira, que acontece todo dia. É rotina. Um exemplozinho aqui para gente. Uma linha produtiva opera com 4 operadores em cada um dos seus 3 turnos. Cada turno trabalha 7 horas e 15 minutos de duração, tendo sempre 2 paradas para café e descanso, de 15 minutos cada, e mais uma paradinha de ginástica de 20 minutos. Então tem 2 cafés, café da manhã e café da tarde, e todo começo de dia tem uma ginastiquinha de 20 minutos. Ele quer saber qual que é a jornada líquida dessa empresa. Então a jornada líquida é a jornada total menos o número de paradas. Então a jornada total, 7 horas e 15 minutos. Então vou estar transformando tudo em minuto para facilitar o cálculo. 7 horas vezes 60 mais 15 minutos, menos 2 paradinhas de 15 minutos, menos uma paradinha de 20 minutos, vezes os 3 turnos que eu trabalho. Então, a nossa empresa tem, por jornada líquida, 1.155 horas por dia. A ideia, então, é que eu pago o operador por 8 horas por dia, ou 7 horas e 15 minutos por dia, mas, na verdade, ele trabalha só 11.155 minutos. Então, tem uma disparidade aqui que você vai ter que organizar dentro da empresa. Próximo indicador nosso é o indicador de capacidade produtiva. Capacidade é quanto que eu consigo produzir em determinado tempo, normalmente por dia, mas pode ser por hora, por minuto. É qual o volume máximo de saída durante determinado período de tempo. Cada tipo de empresa tem um formato de produtividade diferente da outra, igual a gente já comentou lá atrás nas taxas. Por exemplo, um hospital pode ter como indicador de produtividade o número de leitos disponíveis diários. Se eu superlotar os leitos, zerar lá o meu estoque de leito, não adianta ninguém mais vir, que não tem mais lugar. Dentro de uma destilaria, eu posso, por exemplo, calcular a capacidade pelo número de garrafas de uísque engarrafadas anualmente. Num call center, número de chamadas telefônicas por dia. Na linha de montagem, número de carros. Na operador de logístico, toneladas de carga. Então, sempre é uma versão de produção dividido por uma versão de tempo que eu produzi dividido pelo tempo ao qual eu estou produzindo. Dentro da capacidade, a gente precisa trabalhar com a chamada jornada efetiva. Então a gente já aprendeu o que é jornada e o que é jornada líquida. E agora a gente vai aprender o que é jornada efetiva para conseguir calcular a nossa capacidade. A jornada total é aquilo que eu contratei meu operador para fazer. A jornada líquida é aquilo que eu retirei as paradas rotineiras. E a jornada efetiva é aquela que eu retirei as paradas rotineiras e retirei as paradas programadas. Qual é a diferença de rotineiro e programado? Parada rotineira todo dia acontece. Ginastiquinha todo dia, café da manhã e da tarde todo dia, por aí vai. As programadas acontecem de vez em quando. Por exemplo, aquela máquina vai ficar sob manutenção durante 2 dias e depois volta para você. Então é normal a gente ter a manutenção dentro das empresas vinculada à nossa capacidade produtiva, jornada efetiva. A formulinha para calcular a capacidade já começa a complicar um pouquinho a nossa vida.
A fórmula, então, de capacidade é igual à jornada efetiva, aquilo que realmente o operador trabalha, tirado a parada rotineira, tirado as reuniõezinhas, tudo isso dividido pelo tempo de processo. Qual que é o nosso tempo? Aquele primeiro tempo lá, que é realmente do processo da empresa, sem considerar estoque, setup, nem nada disso. Tudo isso vezes a eficiência, que a gente calculou agora há pouco, a nossa eficiência. Outra forma de calcular a capacidade é igual à jornada efetiva de novo, então jornada total, menos as paradas rotineiras, menos as paradas programadas. Tudo isso dividido pelo nosso tempo de ciclo. Também é uma forma de calcular a nossa capacidade produtiva com ambientes com jornada efetiva. Eu tenho paradas, tenho cafezinho, tenho ido ao banheiro, tenho várias paradinhas ao longo do dia para ir acertando essa relação. Aqui é um exemplo para vocês. Eu vou estar fazendo devagarinho para a gente trabalhar com ele. Então eu tenho uma linha que opera em 3 turnos. Cada turno recebe 8 horas e 15 minutos de duração. As paradas para ginástica laboral e cafezinho demoram 15 minutos por turno e são disponibilizados ainda mais 30 minutos para a realização de setup, que é aquela troca da peça A para a peça B. O tempo de ciclo médio de cada turno é de 1,5 peças por hora. E eu quero saber a capacidade produtiva. Então, como que a gente vai calcular? Como quase tudo está em minutos, eu vou transformar essas 8 horas também em minutos. Então, vai ser igual a 8 vezes 60 mais 15, para transformar tudo em minutos. Essa é a nossa jornada total. Só que eu não vou considerar a jornada total. Eu vou subtrair a nossa... Tem 15 minutos de café break. Subtrair 30 minutos para setup. Tem aqui 15 minutos de cafezinho e mais 30 de setup. Mesmo o cafezinho e o setup acontecendo todo dia, eu vou marcar aqui ambos para a gente estar descontando. Então, menos 15 minutos do cafezinho e da ginástica e menos os 30 minutos para a realização do setup. Só que é tudo isso daqui dividido por 1,5 peças por hora, para eu conseguir chegar naquele valor que a gente estava trabalhando. Só lembrar também que eu tenho 3 turnos, então tudo isso multiplicado por 3. Então, vamos colocar aqui. Multiplica tudo isso por 3 unidades, que são os nossos turnos de trabalho. Eu trabalho 3 turnos por dia. Calculando, eu consigo determinar a nossa capacidade produtiva, que é o que nos interessa. Saber quanto que eu consigo produzir dia a dia.